Então, gente, dando continuidade à correção da questão 6, tá? Vocês têm aí na questão 6 as regiões, não é isso? E em cada uma delas tem o espaço para vocês colocarem, né, os estados que compõem cada região. Então, vocês procurem, tá, os estados aí em algum mapa do Brasil e vão preenchendo cada regiãozinha dessa com seus respectivos estados. Por exemplo, na região norte tem RO, que significa o estado de Rondônia, AC, o estado do Acre, né? E assim sucessivamente. Não dá para mim dizer todas para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo e aí a capacidade de suporte do celular não vai dar para continuar com essa questão 6. Então a gente já vai passar para as demais questões. Façam isso de acordo com o mapa do Brasil, tá? Em qualquer livro de geografia vocês encontram. A letra A da questão 6 pergunta quantos estados o Brasil tem, tá? Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, que é onde está a nossa capital, Brasília, tá? Na letra B ele pergunta qual é a capital do Brasil e em que região ela está localizada. Acabei de falar, né? Capital do Brasil, Brasília está localizada aqui, ó, região centro-oeste, tá? Aqui no Distrito Federal. Tá bom? Então, coloquem aí essa resposta, letra B. A sétima questão, né? Temos um quadro, né? E com base nos textos sobre as regiões brasileiras, vocês vão preencher esse quadro, tá? De acordo com as características que tem dessas regiões, né? A partir da página 82, vocês vão preencher esse quadro. Por exemplo, aí tem as atividades econômicas, as manifestações culturais, a paisagem. Na região norte, as atividades da região norte é o extrativismo de madeira e borracha, tá? A manifestação cultural da região norte é o Festival de Parintins, tá? E a paisagem da região norte é a Floresta Amazônica. Na região nordeste, na região nordeste nós temos as atividades econômicas, extrativismo de petróleo e sal marinho. Manifestação cultural, festa junina de Caruaru. Paisagem, nós temos a Caatinga e temos o litoral com matas diversas, tá bom? Região centro-oeste agora, qual é as atividades na região centro-oeste? Atividades econômicas, temos a agricultura e temos a pecuária, tá? E como manifestação cultural, nós temos a cavalhada, tá? A paisagem é o cerrado e o pantanal da região centro-oeste. Região sudeste, como atividades econômicas, nós temos a indústria e a agropecuária. Como manifestação cultural, nós temos o carnaval. E como paisagem, nós temos a Mata Atlântica, tá? Região sul, como atividades econômicas, nós temos a agricultura e pecuária. Como manifestação cultural, nós temos o Oktoberfest, tá? Oktoberfest. E como paisagem da região sul, nós temos pinhais e campos. E logo abaixo desse quadro, ele pede para que você escolha uma região que gostaria, né, de morar. Então, essa resposta é pessoal. Você coloca aí a região que você gostaria de morar, o estado, tá bom? A questão 8 é uma tirinha. Ele diz, na tirinha, podemos observar problemas como o excesso ou a falta de chuva ou de sol, que podem ocorrer em algumas regiões do Brasil, né? É uma tirinha, né, que tem um homem e uma mulher numa região ensolarada, tá? E parece que ocorreu nessa região uma enchente, né? E na outra tirinha, essa primeira tirinha é na cidade, tá? Observamos aí uma padaria, né, alguns prédios. E a outra tirinha é na roça, né? Lá em cima tem dizendo que é na roça, que tem um homem de joelho, né? E ele está ali implorando provavelmente chuva, que caia chuva nessa região, né?
Aí diz assim: considerando-se os problemas apresentados na tirinha, podemos afirmar que as populações da região sudeste e da região nordeste sofrem as consequências do clima? Justifiquem suas respostas. Sim, né? Nós temos que colocar aqui sim que essas regiões sofrem sim consequências do clima, tá? Por exemplo, no sudeste, né? Devido às grandes chuvas de verão, tá? E também pela questão do assolamento do solo, da questão do asfalto, né? De transformações climáticas, né, nessa região, vai ocorrer aí grandes chuvas que vão ocasionar grandes enchentes, tá? Então a região sudeste, ela sofre com isso. Devido a algumas ações humanas, né, nós temos consequências no clima, tá? E no Nordeste, o que é que ocorre? Nós sabemos que a nossa região é uma região árida, né? Nós temos o clima aí da Caatinga, que chove pouco, né? Só em alguns meses do ano é que essa chuva ocorre. Então aí ele está implorando, né, que chova um pouco. Então nós sofremos um pouco com a questão da seca no Nordeste. Então essa é a diferença entre as duas tirinhas, tá bom? Coloquem aí. Região Sudeste, consequências de grandes enchentes devido a algumas ações humanas, tá? E a região Nordeste, por quê? Porque nós vivemos já num clima semiárido, num clima seco, que chove pouco, ok? E finalizamos, né, essa atividade de diálogo com o texto. É uma atividade bem grande, né, bem extensa, mas eu acredito que deu para vocês pegarem, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto regiões brasileiras, tá? E nós vamos dando continuidade nas próximas aulas na resolução das atividades de casa que faltaram ser corrigidas, e vamos dar também andamento aos conteúdos. Talvez vocês ainda não tenham os livros de vocês, mas nós vamos ver a melhor forma de estar repassando os próximos conteúdos para vocês, tá bom? Então, foi um prazer ministrar essa aula, né, via YouTube para vocês, tá? E dizer que vamos esperar com paciência, né, que vai dar tudo certo e que em breve nós possamos retornar para a sala de aula, para nos encontrar, para nós trabalharmos, né, ajudando uns aos outros, para nós compartilharmos, né, nas nossas aprendizagens, e nós, professores, compartilharmos os nossos ensinamentos para vocês, tá bom? Então, fiquem bem e tenham um bom dia. Tchau!